Fala galera, e aí, tudo bem com todo mundo? Tio Felipe aqui para mais uma aula de música. Bom, hoje a aula vai ser gravada, na semana passada fizemos online, mas hoje vamos continuar um assunto bem legal, bem interessante, que a gente iniciou lá na aula passada, na aula online, que é sobre a história da música no período barroco. Hoje vamos falar um pouquinho ainda desse período, sobre os estilos musicais da época e também alguns compositores. Vamos lá? Bom galera, então vamos lá, falando aí um pouquinho mais sobre o período barroco, estilos e compositores da música daquela época. Bom, começando aí pelos estilos musicais, né, daquele período, vamos falar sobre alguns estilos vocais e instrumentais, tá? Vou destacar os principais da época. Bom, dos estilos vocais, né, olha só, surgiu a ópera, nesse período surgiu a ópera, todo mundo conhece aí o estilo ópera, né? Surgiu também o oratório, a cantata, muito utilizada na época também esse estilo cantata, a monodia, também tivemos corais, paixão, olha só, um estilo musical que se chamava paixão, né? E também estilo coral de se compor, né? Era um outro, né? Coros são uma coisa, estilo coral é outra coisa, tá? Por isso que eu citei os dois. Bom, dos vocais, os mais importantes mesmo da época, os que mais tiveram influência no mundo, são a ópera e o oratório. Gente, todo mundo conhece o estilo ópera, não é? Que são aquelas músicas bem interpretadas, ou seja, eram as músicas bem teatrais que envolviam aí o teatro também, tá? A ópera é um estilo em que era cantado, né, era apresentado em forma de teatro, só que em algumas passagens se cantava a história, né? Na verdade a ópera é uma história cantada, inteiramente cantada. Os diálogos entre os participantes, os personagens, na verdade, eram cantados, né? E as passagens exuberantes, assim, as histórias eram todas bem elaboradas com instrumentos, com vozes, os artistas, né, tinham que ser atores e muito mais músicos ainda, né, bons cantores também para poder representar todas essas peças de ópera. Agora, o oratório também era bem parecido com a ópera, né, mas era um pouquinho menos representativo teatralmente, né, mas era cantado de forma bem semelhante, também envolvia interpretações de personagens, né, como no teatro e como na ópera também, ok? Esses foram os dois mais influentes, os dois que mais chamaram a atenção do resto do mundo. Bom, dos estilos agora instrumentais, né, podemos citar a fuga, a suíte, também tivemos o estilo sonata, todos esses instrumentais, tá gente? O concerto, chamado concerto grosso, a toccata, o prelúdio e o prelúdio coral, tá? Todos esses estilos são instrumentais. E um que eu queria destacar é a fuga, né? O primeiro que eu falei, que também foi um estilo que influenciou muito, chamou muita atenção na época, né? Com o título de fuga, esse estilo musical, um estilo onde parece que melodias correm umas das outras, né? Vários instrumentos, a gente escuta várias melodias diferentes de vários instrumentos, né, individuais ali, como se um instrumento estivesse correndo atrás do outro, ou como se um instrumento perguntasse, o outro respondesse. Por isso que se chamava fuga popularmente aí naquela época, ok? Bom galera, falando agora dos compositores da época, né, são vários, são inúmeros, né, mas eu vou apenas falar sobre os principais, tá? Os que exerceram, os que tiveram mais nome, né? É lógico, todos são bem famosos, né, mas os que mais influenciaram no mundo e também na música brasileira, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre eles agora. Bom, a gente pode destacar aí, né, desse período, do período barroco, um compositor chamado Cláudio Monteverdi, tá? Foi um compositor que influenciou muito na música nessa época, porque ele fez ele criou algumas características, né, na época, dividiu aí as diferenças do tempo do Renascimento e depois do período barroco, que era aquela época que ele estava vivendo, né, e desenvolveu aí métodos de composição. Então foi muito importante Cláudio Monteverdi
porque ele teve todo esse estudo sobre a música no período barroco, tá? Também podemos destacar, gente, um outro compositor muito interessante, que é o Vivaldi. Vocês já devem ter ouvido falar em Vivaldi, né? Esses dois, Monteverdi e Vivaldi, são italianos, né? Então viveram no país onde tudo aconteceu. E Vivaldi era muito conhecido, gente, por ser muito virtuoso. Ele era um instrumentista muito virtuoso, ou seja, tocava muito bem, né? Impressionava pela forma com que tocava. E, bom, na descrição tem aí um link de uma música do Cláudio Monteverdi, e embaixo tem também um link de uma composição muito legal, muito interessante, conhecida no mundo inteiro, de Vivaldi, que são as 4 estações, tá? Ouçam lá, vão no link e ouçam a música de Monteverdi, uma composição de Monteverdi, também é uma composição de Vivaldi, tá? Aqui embaixo vocês encontram na descrição do vídeo esses 2 links bem explicadinhos ali, tá? Bom, continuando sobre os compositores, tivemos também Johann Sebastian Bach, gente, muito influente nesse período, talvez o compositor mais importante do período, tá? Ele era alemão, né? E ele é muito conhecido por escrever várias fugas, lembra aquele estilo que eu falei ainda atrás? Ele escreveu muitas composições, né, claro, mas, bom, na descrição do vídeo tem também uma composição bem interessante para vocês saberem como era a música de Johann Sebastian Bach, né, e ele era conhecido por ser um compositor muito regrado, uma pessoa muito durona, assim, sabe, e também foi um professor bem metódico, né, não podia muito errar numa aula, né, tocar errado numa aula dele, que ele ficava muito bravo. Ele era conhecido por ser um professor bem bravo, tá bom? Bom, na Alemanha também, né, de onde Bach era, também temos o Handel, o compositor Handel, também forte e influente na música no mundo inteiro, né? E depois, por último, um outro compositor que eu acho muito interessante, que é o Lully, né? Que já era um francês, já nasceu e viveu na França, tá? Tem composição dele na descrição do vídeo também, ok? Bom, galerinha, então por hoje é isso. Chegamos ao final da nossa aula, falando aí um pouquinho mais sobre o período barroco, né? Um período muito interessante na história, onde falamos sobre estilos musicais, né? Quem puder, gente, dá uma pesquisada em todos esses estilos que eu falei, para poder ouvir direitinho, para poder conhecer um pouco mais, e também pesquisa sobre os compositores que a gente falou, né? E também outros compositores da época que eu não cheguei a citar, mas são muito importantes também, ok? Bom, tchau pra todo mundo, beijão, até a próxima aula.